Eu sou Josenildo Santos, pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Lote 15, na região do Rio de Janeiro. Estou falando sobre pentecostalismo reformado e neste vídeo quero seguir falando sobre o aspecto teológico do pentecostalismo reformado. Falarei sobre o assunto talvez mais polêmico dessa dialética pentecostal reformada e que envolve a seguinte pergunta: os dons espirituais cessaram na era apostólica ou continuam em vigor até os dias de hoje? As diversas maneiras de responder essa pergunta formam dois grandes grupos: os cessacionistas e os continuistas. Os cessacionistas afirmam que os dons cessaram, total ou parcialmente, na era apostólica. Os continuistas dizem que os dons continuam em vigor ainda hoje, da mesma forma como operavam na época dos apóstolos. Ressaltamos que esse debate é muito extenso e também envolvente, e não tem como falar dele de uma forma abrangente aqui nesse pequeno vídeo. Como eu disse, este vídeo, como eu tenho dito nesse e em outros vídeos, este vídeo é fruto de uma pesquisa extensa que fiz e que um dia espero publicar no formato de livro, e aí sim trazer detalhes maiores sobre esse tema. Mas falando sobre cessacionismo, cessacionismo é um entendimento de que, normativa e necessariamente, os dons espirituais e o dom de milagres cessaram, total ou parcialmente. Entre os cessacionistas, há os que defendem que os dons cessaram na era apostólica, no fechamento do cânon do Novo Testamento ou na vinda da maturidade na ortodoxia. Dois pressupostos principais servem de base aos argumentos cessacionistas. Primeiro deles, os dons foram exclusivos à era apostólica. E o outro pressuposto, cessaram no fechamento do cânon. Ambos estão interligados, pois no primeiro é defendido que os dons de inspiração e miraculosos foram exclusivos aos apóstolos e seus ajudadores imediatos. E no segundo pressuposto, é entendido que os dons até se prolongaram até que o cânon estivesse fechado e a partir de então não são mais necessários, uma vez que a revelação nos foi dada de forma definitiva. O desenvolvimento histórico do cessacionismo se deu em 3 estágios. O primeiro deles é descrito por alguns historiadores como exclusivo aos líderes eclesiásticos. Depois, segundo estágio, não são mais necessários. E o terceiro estágio, até mais grave, eles são demoníacos, ou uma manifestação de demônios. Craig Keener, teólogo pentecostal, acrescentou que atualmente, entre os cessacionistas, abre aspas, as explicações psicológicas são mais frequentes para explicar os fenômenos sobrenaturais. Existem 2 tipos de cessacionismo: o radical, algumas vezes também chamado de extremo, e o moderado. O cessacionismo radical é aquele em que seus proponentes negam os dons miraculosos no presente e se fecham completamente para a possibilidade de milagres em nossos dias, vendo-os como fenômenos naturais que devem ser explicados pela razão. O cessacionismo moderado é aquele em que seus proponentes defendem que, necessária e normativamente, os dons cessaram, os dons sobrenaturais cessaram, ou seja, qualquer dom que não pode ser explicado por meios naturais. No entanto,
tal grupo se abre para a possibilidade de que Deus se agrade em situações missionárias, pioneiras, em conceder os mesmos sinais e maravilhas que vemos no Novo Testamento. Mesmo não incentivando a busca por milagres, os cessacionistas moderados creem que Deus, pela sua graça, possa operar milagres, mesmo que o dom de milagre e outros dons sobrenaturais não estejam mais em operação por meio de indivíduos. Essa é a posição cessacionista. Agora, falando sobre continuismo, continuismo é a ideia de que os dons espirituais e a operação de milagres manifestados na era dos apóstolos continuam em vigor até os dias de hoje. Os principais pressupostos que os defensores do continuismo usam são, primeiro, o pressuposto da era dos últimos dias. Segundo pressuposto, o da teologia ou da hermenêutica lucana. No primeiro pressuposto, o argumento é que Pentecostes inaugurou a era dos últimos dias, e esta, com os sinais e milagres, perdurará até a segunda vinda. No segundo pressuposto, o argumento é que Lucas propõe e normatiza uma abordagem carismática, ou seja, a realidade do poder do Espírito Santo para curar e operar milagres por meio da igreja. Essa abordagem carismática de Lucas deve ser somada à abordagem soteriológica de Paulo. No seu desenvolvimento histórico, ainda que os dons tenham sido reprimidos e, como falei, condicionado aos líderes da igreja institucionalizado ao longo dos séculos, a doutrina continuista, ainda que não formulada de uma maneira precisa, sempre encontrou adesão no meio da igreja, especialmente por meio de leigos que, de forma prática, nunca deixaram de crer que Deus, por meio do Espírito Santo, estava usando homens para operar milagres. Assim como ocorre no cessacionismo, o continuismo também tem dois tipos, o extremo e o moderado. O continuismo extremo é caracterizado por pequenos grupos que consideram o dom de línguas um requisito para a salvação. Segundo Craig Keener, esse grupo, essas pessoas estariam presentes em círculos apostólicos da Igreja Pentecostal Unida. Já o continuismo moderado é caracterizado por uma ampla maioria de pentecostais que defende a disponibilidade e a operação dos dons do Espírito na Igreja em nossos dias, por meio de todos aqueles que foram regenerados por Cristo. Para os defensores do continuismo, o Espírito de Deus conferiu à Igreja poder para evangelizar o mundo, seja por meio de sinais ou na ousadia para falar, ou até mesmo ambos. A Igreja de hoje é a continuidade da Igreja da era apostólica. Não houve cessação dos dons. Como disse, certamente esse é o ponto mais crítico da dialética pentecostal reformada. Sendo assim, é necessário ter muita cautela ao se tratar desse tema. Tendo sido convertido dentro de uma igreja de tradição pentecostal, sempre ouvi a seguinte frase: reformados não acreditam no poder de Deus, são fechados para o Espírito Santo. Algo semelhante também acontece entre alguns reformados, que usam de uma forma até mesmo caricata para se referir aos pentecostais. Eu mesmo já presenciei alguns reformados se referindo aos pentecostais como um povo imaturo, infantil, ou até mesmo simulando de uma forma jocosa um falar em línguas para que outros reformados pudessem rir debochadamente dessa prática. Certamente, tais situações só mostram a imaturidade que permeia ambos os lados. Creio que neste tema tão delicado e controverso, todos devem ter cautela
para não pensarem o que não convém a respeito de irmãos que defendem perspectivas diferentes sobre os dons. No entanto, os argumentos cessacionistas se baseiam mais em inferências teológicas do que em referências bíblicas. Partem do temor de que a presença de alguns dons, especialmente o de profecia, poderia colocar em risco a autoridade das Escrituras. Eu creio que a posição continuista moderada é a mais adequada para o pentecostalismo reformado. John McAllister, um teólogo pentecostal, ele escreveu, abre aspas, a continuidade da manifestação dos dons espirituais é um pressuposto defendido por todos os pentecostais. Apesar dos inúmeros casos de abuso nessa área, não só nos últimos tempos, mas ao longo de mais de um século do movimento pentecostal moderno, nós continuamos a afirmar o imperativo de Paulo de buscarmos os melhores dons. Então, fica aqui mais um pequeno vídeo sobre o aspecto teológico do pentecostalismo reformado. Espero que você tenha gostado e te convido para assistir ainda os próximos vídeos que colocaremos. Um grande abraço.